Pessoal, morte após procedimento estético, cirurgia plástica em clínica, né? Por que isso acontece? É algum erro? Pode ou não pode fazer? Eu vou explicar para vocês quais são os fatores que às vezes levaram, né? Vocês mandaram de um caso que acabou sendo na imprensa, no jornal, né? Eu não vou resumir esse caso, até porque a gente não tem informação mais precisa, né? E nem nosso papel fazer aqui, mas sim educar vocês na hora de você escolher um procedimento, uma cirurgia plástica, uma clínica, para você entender. Em primeiro lugar, né? Aqui no Brasil há uma regulação muito organizadinha dos órgãos públicos, né? Anvisa, né? Então, se você for fazer algum tipo de procedimento numa clínica, né? Não tem problema. Claro que todo mundo fala, Júlio, o hospital não é mais seguro. Claro, o hospital tem uma estrutura maior, tem UTI, tem uma série de aspectos tecnológicos, mas existe regulação para isso. Se a clínica tem autorização, é porque ela passou por todas as etapas de avaliação e o Brasil costuma ser bem rigoroso por isso. Então, se você for fazer uma cirurgia plástica numa clínica, e nesse caso aconteceu o teu desfecho trágico, né? Eu vou explicar mais ou menos quais são os fatores que se levam. Ela tem autorização e tem toda a segurança. Óbvio que uma clínica não vai ter UTI, não vai ter toda a estrutura que vai ter no hospital maior. Por isso você vai ponderar todos esses fatores, mas a grande maioria das vezes, quando o médico diz para você que é possível fazer, a clínica tem autorização para você, a princípio você pode ir sem problemas maiores, né? Mas existem algumas situações, como foi o caso em questão que vocês mandaram, de ter reações adversas, né? Como assim, Júlio? Por exemplo, quando você vai fazer qualquer tipo de procedimento, de cirurgia, envolve uma série de riscos, né? Esses riscos vão desde a anestesia, tem pacientes que têm reações alérgicas ao procedimento anestésico, ou tem reações adversas. A droga, quando chega no corpo do paciente, reage de forma diferente, né? Isso são complicações anestésicas que são inerentes a todo o procedimento. Isso acontecendo na clínica, isso acontecendo no hospital. Alguns casos realmente são casos mais graves, e às vezes dentro da clínica, nessas situações são raras de acontecer, às vezes o paciente precisa ser transferido para uma unidade, para uma UTI, para uma unidade que tem maior estrutura, e vai ser feito esse transporte. Esse transporte tem risco? Claro que tem risco, mas o médico, a princípio, vai escolher quais procedimentos esse risco é baixo e pode ser feito dentro da estrutura que tem naquela clínica. Como eu falei para vocês, tendo alvará para fazer o procedimento, sendo uma clínica padronizada, conhecida, dificilmente você não vai ter uma estrutura para resolver inicialmente aquele problema e estabilizar o paciente. Se for uma coisa muito grave, ele vai mandar para uma estrutura de maior porte. Isso não é nada absurdo de acontecer, isso acontece até porque esses eventos adversos são raríssimos de acontecer no caso da anestesia. Existem outros tipos de complicações, são complicações cirúrgicas. Às vezes existem procedimentos feitos em clínicas, né, que eles têm sim o risco de ter algum tipo de complicação, ruptura de vaso, algum tipo de intercorrência cirúrgica, que aquele paciente muitas vezes vai ter complicação, que o médico vai estabilizar inicialmente e às vezes vai